glorificar, exaltar este Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Vamos começar mais uma sessão de estudos, né? O ano passado a gente ficou um bom tempo aqui falando o ano inteiro, né? Sobre dois temas, salvação e sobre o tabernáculo, né? E Deus colocou aqui no meu coração para nós falarmos sobre o Novo Testamento, né? Tem assuntos, irmãos, aqui para muito tempo, né? E o que tudo indica, parece que as últimas quintas-feiras do mês já estão sendo encaminhadas neste propósito, né? E como eu digo para os irmãos, que seja um estudo, não com aquela temática de teologia, né? Mas um ensino na qual você também venha participar, venha se alimentar, que se você perder um culto ou outro, você não venha ficar perdido, mas vai ser tudo encaminhado para que em cada culto, cada ministração, seja algo especial da parte de Deus para a minha e para a sua vida. Teologia, porque eu não sou teólogo, né? Eu estudei um bom tempo na igreja batista, né? Com o pastor Enéas Tognini, e nós fazíamos teologia ali aos sábados. O curso era 3 anos, e eu consegui ficar 1 ano e meio, né? Fiquei desempregado na época, e era muito livro, era muita coisa. Os irmãos têm uma ideia, de sábado era se não me falha a memória, das 8h40 da manhã às 5 às 5h30 da tarde, todo sábado. Era bem puxado. E quando não era só o pastor Enéas que dava aula, evidentemente, vários professores, mas o pastor Enéas Tognini, ele dava aula de Novo Testamento. E eu lembro que no primeiro ano tinha umas 70, 80 pessoas, a maioria pastores, né? E ele falava, olha, vai ser um ano difícil esses 3. Meu curso era 3 anos, o bacharel era 5, os irmãos terem uma noção. A diferença é que você tinha que ir de semana, acho que de quarta e sexta-feira, ou terça e quinta, das 7 às 11 da noite. Então era muito puxado. E as pessoas não aguentavam, pastor. Logo no segundo ano, esses 70 alunos já diminuiu para metade. Depois que eu parei também, eu sei que foi enxugando. No final, acho que termina uns 5, 6, né? De tão puxado que é. Mas eu lembro que quando o pastor Enéas ministrava, era que nem está aqui agora. Você não via nada. Se passasse uma mosca na sala, você escutava ali a mosca passando, porque estava todo mundo. Lógico, vocês estão aqui esperando para ver o que eu vou falar, mas o pastor Enéas era aquela admiração, né, daquele homem falando tão bem ali do Novo Testamento, de uma forma tão brilhante, e eu sei que eu não chego nem aos pés dele, né? E ele dizia uma coisa que eu achei pesado na época, mas agora a gente começa a entender. Ele falava assim, olha, para você ser um bom professor, você tem que saber pelo menos 100 vezes mais do que o aluno. Eu olhava para ele e falava, como que isso é possível, né? Mas quando aquele homem abria a boca, eu entendia como que era possível, né? Porque era uma pessoa que se colocava ali na presença do Senhor, mesmo ali com uns 80, 90 anos, mais firme, ensinando a palavra do Senhor. E eu quero agradecer já a Shirley, né, por ter ajudado aqui na correria, na última hora. Vai colocar uma imagem daqui a pouco também, minha esposa que preparou esta imagem. Esta imagem ela é usada, pode colocar, irmão, se for possível, ela vai ser usada só para enriquecer mais, né, dar uma ilustração aqui para todos nós. E nós vamos começar a falar sobre o Novo Testamento, e tem muitas coisas para falar sobre o Novo Testamento, né? A gente sabe que o Novo Testamento ele é composto pelos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos um livro histórico no Novo Testamento, que vocês sabem, né? Atos dos Apóstolos. Depois vem as epístolas, né? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, e por aí vai, né? E nós temos ali Apocalipse, né? Que é o livro profético. Mas nós vamos falar hoje um pouco sobre o Evangelho de Mateus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Mas antes de nós chegarmos aqui no Evangelho de Mateus, todas as Bíblias, né, tem uma página em branco, não tem? Sim. Você pode abrir ela? Segura ela assim, aqui, eu estou fazendo aqui. Tem uma página em branco, né? Que é chamada de período interbíblico, né? Que é depois de Malaquias, né? Que é o último livro escrito ali no Antigo Testamento, até nós chegarmos em Mateus, né? Que é o primeiro livro, obrigado, pastor, do Novo Testamento. E nesta folha em branco aqui, ó,
Só para a gente passar aqui rapidamente, é um período que temos na Bíblia de 400 anos, né? A gente costuma falar que é 400 anos de silêncio profético, né? Isso está certo. Mas não quer dizer que foi um ano que não aconteceu nada, né? Muitas coisas aconteceram nesses 400 anos. Eu quero pincelar aqui algumas coisas, porque muitas dessas coisas que eu vou pincelar aqui para vocês, nós vamos ver no decorrer dos nossos estudos aqui do Novo Testamento. Por exemplo, depois que Malaquias foi escrito, nós sabemos que o Império Persa, que era o império dominante ali na época, né, que libertou o povo hebreu ali, permitiu que eles retornassem ali para a sua casa, para a sua terra, reconstruísse ali o templo. Você pode ler muito bem isso ali nos livros do profeta Ageu, Zacarias, no livro de Neemias, né, que foi ministrado, se não me falha a memória, domingo passado ali pelo evangelista. São um período ali que foi feita essa reconstrução da cidade, do templo, ali da nação como um todo. Mas neste período de 400 anos, pelo menos 100 anos, o Império Persa ainda dominava toda aquela região ali, principalmente do Oriente Médio, até chegar ali mais ou menos na Índia. E algumas coisas aconteceram interessantes ali para o povo judeu, que nós vamos aprender aqui no decorrer do Novo Testamento. E uma coisa que eu quero destacar é as sinagogas. A gente vai ver muito no Novo Testamento sobre as sinagogas, né? O que é a sinagoga? Quando o povo de judeus, de Judá, ali, a tribo de Judá voltou para Jerusalém, ali para as circunvizinhanças, muitos dos judeus não voltaram. Ficaram ali na Babilônia, ficaram na Pérsia, e muita comunidade judaica, né, chamada ali de dispersão, começou a ser criada em vários lugares, vários países. Por isso que hoje, quando a gente vê, estuda um pouco, a gente vê que existe judeu, comunidade judaica em vários lugares, né? Então, para um judeu que morava lá na Babilônia e ir até Jerusalém, era quase impossível. Por quê? Porque era uma viagem muito longa, vários meses. Se ele estava mais distante ainda, era pior ainda. Então, o que houve nesse período? Eles começaram a construir ou a ter muitas sinagogas espalhadas por vários lugares. E o que era uma sinagoga? Sinagoga era um lugar, um espaço muito parecido com esse nosso, né? A gente pode falar que a sinagoga é parecida com uma igreja, mas na verdade é o contrário, né? A igreja é muito parecida com uma sinagoga, porque a sinagoga vem antes da igreja. E na sinagoga o que eles faziam? Eles estudavam a Bíblia, né? A Torá, eles cantavam hinos, né? Somente os salmos. Nós vemos no Novo Testamento muitas das vezes Jesus, né? Numa sinagoga, né? Jesus lia a palavra de Deus na sinagoga. Jesus já fez cura numa sinagoga, porque principalmente aos sábados eles se reuniam ali para estudar a palavra de Deus. Ficou claro? Dá para entender isso? Depois desta época ali das sinagogas, que elas começaram a ser implementadas ali nas regiões, até em Jerusalém também, na toda a Judéia, mas em vários lugares, houve um império muito ascendente que cresceu com muita força naquela época, que era o Império Grego, né? O Império Macedônico, o Império Grego, através ali de Alexandre o Grande, que conquistou praticamente tudo aquilo que o Império Persa tinha conquistado. Eles conquistaram também e expandiram ainda mais. E este homem chamado Alexandre, rei dos Medo-Persas, ali dos gregos, ele conquistou ali a Medo-Persa e ele conquistou muitas terras durante 10 anos. E depois desses 10 anos ele veio a falecer. E nós sabemos que este império ele foi dividido entre 4 generais deles, principais, né? E eu vou citar apenas 2, que é o mais importante aqui para a gente, que é o Seleucas, que ficou ali na parte da Síria, a parte da Turquia, aquela parte grande, e o Ptolomeu, que conquistou ali o Egito e parte ali da Palestina também, incluindo a parte de Israel. E por que eu estou falando sobre isso? Porque quando teve o Império Grego, né, quando ele expandiu ali, ele disseminou uma língua que ficou muito famosa também, que é a língua grega. E esta língua grega, para você ter uma ideia, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Um grego chamado Koiné, que era um grego mais simples ali praticamente todo o império falava. Por exemplo, na Judéia, Jesus falava aramaico.
A língua hebraica já estava um pouco ali perdida, principalmente no tempo em que eles ficaram ali na Babilônia, naqueles 70 anos do cativeiro. Então o aramaico ficou muito forte. Todo mundo falava aramaico, mas praticamente todo mundo também falava o grego, tá? E ali no Egito, ali através dos Ptolomeus, teve uma cidade muito famosa chamada Alexandria. Por que eu estou falando isso? Porque em Alexandria reuniu ali um grupo de 70 estudiosos judaicos, rabinos, escribas, e esses 70 estudiosos, eles traduziram todo o Antigo Testamento em grego. Mais conhecido, você já deve ter ouvido falar neste nome, chamado Septuaginta, ou versão dos 70. Então todo o Antigo Testamento, que antigamente era lido ali em hebraico ou em aramaico, agora estava traduzido para o grego. E quando essa língua ela foi traduzida para o grego, houve uma disseminação muito grande da palavra de Deus, porque os próprios rabinos ali, e você vai ver pelo menos dois grupos que se destacam no Novo Testamento, que nós vamos ler muito sobre ele também. Aliás, se você estiver lendo Mateus, Marcos, Lucas, João, pelo menos dois grupos de religiosos vão se destacar ali no Novo Testamento. O primeiro deles são os fariseus, Quanto já ouviu falar da palavra fariseu na Bíblia? Levanta a mão. Todo mundo. Então não estou falando grego, Não estou falando grego, Então os fariseus, eles nasceram, eles começaram a surgir nesse período interbíblico também. Por exemplo, se você pegar uma Bíblia católica, ela vai ter uns livros ali, que não é considerado canônicos, mas são livros que estão incluídos ali, por exemplo, os Macabeus, Os Macabeus, quem foram os Macabeus? Lembra que eu falei de um general grego chamado Seleucas, um sírio? E eles começaram a oprimir Israel, principalmente um rei grego ali, sírio, chamado Etíoco Epifânio. Ele era um homem muito cruel, ele queria destruir a nação de Israel de uma forma muito terrível, ao ponto, para vocês só terem uma ideia, dele pegar ali o templo judaico, ele colocar ali uma imagem para um deus grego chamado Zeus, e ele chegou ao ponto de pegar um porco e oferecer ali em sacrifício a Zeus dentro do templo do Senhor. E houve uma revolta muito grande. E um grupo liderado ali chamado Macabeus, mas era o pai e os filhos também, Judas Macabeus, Jonatas, uns homens que foram levantados por Deus, para libertar o povo daquela opressão e restituir de novo a nação à santidade de Deus. Eles destruíram aquela imagem, santificaram ali o templo, e nesse período começou a nascer ali este grupo religioso chamado fariseus, que eram pessoas fariseus quer dizer separadas, eram pessoas que viviam separadas, pegavam ali a Septuaginta, a Bíblia em grego, e eles estudavam muito a palavra de Deus. Doutores da lei também podia ser chamado assim, E eles foram crescendo nessa época até ficar muito grande. Então você vai ver muito isso no Novo Testamento, quando a gente lê Mateus. Só que aí, depois desses 400 anos de silêncio profético, quem que nasce? Nasce o Messias, Jesus, E o primeiro evangelho que retrata a vida de Jesus é Mateus. E ele tem uma importância muito grande nas nossas vidas. E eu tenho que ter um respeito muito grande a esta palavra de Deus, toda a palavra, Mas Mateus para mim é especial, porque quantas vezes eu li Mateus, principalmente a parte da crucificação. Eu te aconselho a fazer isso, se você puder, leia Mateus a parte da crucificação, a partir ali do capítulo 24, 25, a parte da crucificação de Mateus é algo sensacional. Quantas vezes eu li essa Bíblia e as minhas lágrimas se derramavam na palavra de Deus, porque eu lia pausadamente, tentava entender o que estava acontecendo, e quando eu via o tanto que Jesus sofreu por causa dos meus pecados, por causa das minhas falhas, não tinha como não me emocionar. E eu te peço para você fazer esse desafio também, essa incumbência, nesta tarefa de você estudar a palavra de Deus. E como nós vamos mergulhar aqui
no Novo Testamento e falar sobre Mateus, tinha muitos textos que eu poderia ler, muitos, mas decidi ler até do lado do nosso irmão. Eu resolvi ler esse texto, que está lá em Mateus, capítulo 5, aqui na imagem, quando você vai vendo, tem uma parte aqui, ó, particularidade, está vendo a luzinha vermelha aqui, ó? Eu não consegui muito não, tá, irmãos? Embora eu olhe aqui, eu paro, mas aqui, ó, o que esse autor escreveu, quem fez essa imagem aqui, a minha esposa foi procurando também, diz que Mateus, ele tinha muito conhecimento em taquigrafia. O que é taquigrafia? É aquelas pessoas que escrevem muito rápido. E tem até uma técnica, um estudo, né, que diz que as pessoas podem estudar, né, pastora Zilda? Que você vai encurtando as palavras, você consegue escrever. Se você for uma pessoa muito boa nessa área da taquigrafia, você consegue escrever 140 palavras por minuto. Difícil, né? Escrever 10, 20 já é complicado, imagina 140. Então, diz os estudiosos que Mateus provavelmente ele tinha esse conhecimento. Por quê? Porque se você for ler o Sermão da Montanha, né, que é no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, se você perceber a riqueza de detalhes que Mateus narra esse discurso, né, que para mim é a maior pregação que tem na Bíblia, é o Sermão da Montanha, né, que Jesus fala, para ele decorar tudo aquilo, lógico, com a capacitação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo também usava o intelecto de cada um dos seus escritores também. Por isso que cada evangelho tem a sua particularidade. E se você ler o Sermão da Montanha em Lucas, uma pincelada ali em Marcos também, não é bom, é tremendo. Mas em Mateus é muito mais completo, né? Tem até uma curiosidade aqui, só para a gente fugir um pouquinho aqui do assunto. Quem já viu uma série chamada The Chosen? Já viu? Tem até acho que já tem na Netflix, né? Que fala sobre os discípulos, sobre Jesus e os discípulos, né? Tem umas partes polêmicas, não vou entrar nesse detalhe, mas se você que assistiu a série, você vai ver que Mateus ali na série está sempre com um caderninho, né? Sempre com um caderninho, escrevendo muitas coisas, né? E por quê? Porque as pessoas, os estudiosos, né? Não eu, disse que ele poderia ter essa facilidade com a taquigrafia e escrever muito rápido. Por isso que ele tinha todo esse discurso que Jesus falou do Sermão da Montanha decorado muito facilmente. Mas aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo 21, só para a gente pincelar aqui um pouquinho, olha só a profundidade dessa palavra. Eu poderia ter pego uma palavra mais branda, né? Sobre o jugo suave, né? Mas eu acho que está na hora de nós, como igreja, tomarmos um chacoalhão de Deus. Não é eu que vou te dar esse chacoalhão, não é o pastor Miguel, mas um chacoalhão de Deus. Porque nós precisamos, irmãos e irmãs, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E o Evangelho não é brincadeira. O Evangelho, ele não é para qualquer um. O Evangelho é para pessoas que realmente se dedicam a buscar a Deus. Esses dias eu estava vendo uma pregação de um pastor sul-coreano que veio no Brasil e ele ficou chocado com a igreja brasileira. Você viu, pastor? Ele ficou chocado com a falta de reverência. Ele ficou chocado porque a igreja brasileira não gosta de orar, levanta toda hora no culto, quer tomar água toda hora, levanta 2, 3 vezes durante a palavra. E o coreano, ele prega nisso, né, pastor? Ele prega calmo, ele prega tranquilo, mas ele está observando, e as pessoas levantavam, voltavam. E a gente tem que entender que o Evangelho não é só barulho. Por que o maior ministério de Jesus, na minha opinião, foi o ensino? Não foi aquelas pregações explosivas. Jesus, ele era explosivo na hora certa, quando ele chega lá no templo e vê os vendilhões ali vendendo, fazendo na casa do Senhor, ali uma casa de mercadoria para ganhar dinheiro, ele quebra, ele grita. Mas a maioria das vezes, Jesus, quando ele ensinava com autoridade, mas ele ensinava as pessoas, por quê? Porque o ensino na igreja, ele é muito importante. Quantos aqui pregam a palavra?
diáconos, tem presbítero aqui, pode levantar a mão, estão até a evangelista ali, tem um monte de gente aqui. Mas eu falo para os irmãos com toda certeza, é muito mais difícil você ensinar do que você pregar. Porque para você ensinar, você vai ler ali uma palavra, você vai pesquisar ali, fazer as suas pesquisas, você vai se consagrar, você vai subir aqui. E algo que eu vejo aqui, que eu falo para minha esposa, até é difícil de explicar, mas eu vejo que um bom pregador é aquele que solta a voz, não no sentido de gritar, pastor, mas ele se solta aquilo que está lá dentro, porque você percebe que um pregador está nervoso quando ele fica meio amuado, parece que a palavra está lá dentro, sabe? Mas um pregador, quando ele está à vontade, ele solta aquilo, sai de dentro dele com autoridade, não necessariamente gritar, mas ele sai com uma autoridade de Deus, e aquilo invade, alcança toda a igreja. Mas ensino não. Ensino, dizem, né, que o Evangelho, dizem na Bíblia, ensina, né, dos 5 ministérios, né, que é o apóstolo, que é o profeta, né, aquele que aponta, que é o evangelista, o dedo maior, aquele que tem que trazer as almas para a igreja, o pastor, que é o dedo de anilar, porque o evangelista tem que trazer as vidas para a igreja, o pastor tem que cuidar dessas ovelhas, mas tem um dedinho menor, né, diz que é o mestre. Uns falam que tem que ser o pastor, ele tem que ser mestre também, mas eu vejo que é um dom à parte. Por que o dedo é menor? Porque o mestre, ele tem que ir somente na parte de heresias, naquelas coisas que a igreja precisa ser doutrinada, ele vai lá, sabe lá onde os outros dedos não alcançam, ele vai lá onde está mais sujinho, ele começa a cutucar, assim, começa a tirar coisas, né, que está ali no fundo, e ele tem que ensinar a igreja. E por que nós não aprendemos com Jesus, que foi o mestre dos mestres, né? O mais importante de todos? Como eu gosto daquela passagem que os guardas vão prender Jesus a mando dos fariseus, e quando eles chegam para prender Jesus, Jesus está ensinando. E aqueles homens começam a prestar atenção no que Jesus está ensinando, e quando Jesus termina o seu ensino, aqueles guardas voltam para os fariseus de mão vazia, não levam Jesus, e os fariseus perguntam: por que vocês não prenderam Jesus? A resposta deles é fantástica. Os guardas dizem: porque nós nunca ouvimos ninguém falar como este homem fala. Olha que glorioso. Aleluia. Então a igreja, para a igreja ela ser boa, né? Para não ser uma igreja de oba-oba, uma igreja que tenha, porque muitos membros, meu irmão, é bom, mas não é o principal. A igreja ela tem que ser alicerçada na palavra, e se não tiver ensino, se nós não aprendermos, não estou dizendo que tem que ser eu, não, porque uma igreja só com um que ensina também não é legal. Quanto mais, eu não vou dizer mestre, porque eu não quero me colocar nessa categoria, quanto mais professores, ensinadores, melhor, porque a igreja ganha. As irmãs vão louvar, alguém vai ensinar a palavra, pode ser a líder, pode ser alguém que está ali com elas. Tem os obreiros, vão se reunir, tem o líder dos obreiros, tem os irmãos que pode estar ajudando a dar uma palavra também, tem um grupo de louvor, tem a líder ou tem uma outra pessoa que pode trazer um ensino sobre louvor, sobre adoração, tem um diaconato, um diácono que pode trazer um ensino também sobre diaconia também, né? Porque a gente precisa aprender essas coisas, isso é bom para nós. Eu sei que o ensino só de ler, vamos ler, vamos ficar lendo. Por isso que eu tento fazer algo diferente, né? uma palavra com ensinamento para você aprender, mas você também ser ministrado. E eu quero aprender isso com Jesus, eu quero aprender com vocês, eu quero aprender com o Espírito Santo. Amém. E eu vou ler essa palavra que é difícil para te chacoalhar mesmo, mas depois a gente pode aprender sobre dons. A gente pode aprender sobre batismo com o Espírito Santo, a gente pode aprender sobre os anjos, né, que a irmã pediu ali também, a gente pode aprender sobre Apocalipse, a gente pode aprender tantas coisas, mas para isso nós precisamos estar com sede. Porque se você não tiver com sede, você vai tomar água por obrigação. Eu vou naquele culto,
Ah, que culto chato, aquele ensino chato de novo. Ah, mas eu vou porque o pastor está pegando no pé, ele fala todo domingo que tem que ir de quinta, então eu vou. Ah, mas que chato. Não, você tem que ter sede. Irmãos, eu vou para aprender a palavra de Deus, eu vou para buscar, porque irmãos, o presbítero está aqui, ele me emprestou 2 livros e vai me emprestar mais 2, dessa grossura para ler, estou pegando ali para ler. Mas por que ele me emprestou? Porque a gente precisa aprender. E às vezes nós pentecostais, ou a igreja pentecostal de modo geral, peca muito nessa área. Se você falar com batista, com presbiteriano, você vai ver que eles estudam a palavra muito mais do que nós. E nós queremos só unção, poder. Se não tiver sapateado, se não tiver falando em língua, se não tiver gritando, aquele culto não foi bom. Mas o culto bom é quando a pessoa sai ali do ensinamento de Jesus e fica ali matutando, né? E até os discípulos chegavam para Jesus, você vai ler Mateus e falam: mestre, explica para a gente aquela palavra. O que o Senhor quis dizer na parábola do semeador? Relativamente fácil, não é? Mas eles não entenderam. Então vamos ler aqui, né? Eu fico na introdução, eu preciso melhorar, tá? Isso é para mim também melhorar, porque eu fico na introdução o tempo da palavra. Só Deus, né, na minha vida, né? Só Deus na minha vida. Fazer o ensinamento. Aí eu chego em casa, minha esposa fala que a esposa ela tem essa autoridade. Mas você perdeu muito tempo na introdução, porque senão não vai direto e tal. Tá, mas é difícil. Para você explicar, você tem que esmiuçar, né? Quem prega dessa forma em ensino tem que esmiuçar. E você não esmiuça um texto em 1 minuto. Não tem como, não dá. 1 hora é pouco, mas vamos lá, eu não vou tomar 1 hora não, espera. Capítulo 5, versículo 21, tá? Diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu porém vos digo, muito obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Eu porém vos digo que qualquer que sem motivo, sem colerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser para o seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, forte isso, né? Será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a sua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entrega ao oficial e ali te encerre na prisão. Porque em verdade eu te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares um centavo. Eu acredito que as pessoas, quando ouviram Jesus falando essas palavras, estavam que nem vocês, olhando, né? Aquela palavra de ué, né? A gente vem aqui atrás de uma palavra de bênção, né? Eu quero ver Deus abrindo a porta, eu quero ver Deus entregando a chave, eu quero ver Deus falando, eis que te digo, eu quero Deus falando, vai nessa tua força. E quando eu chego na igreja, o irmão fala que eu tenho que me converter, me consertar, porque o evangelho é isso. O que é o evangelho? É uma boa nova, é uma nova notícia, é uma notícia boa, mas que é nova. E quando tem até uma parte aqui que fala sobre versículo 17, né? Diz assim: não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Que as pessoas estavam imaginando isso. Versículo 17 agora, tá? Eu não vim aqui rogar a lei, mas eu vim cumprir. Quando Jesus fala de lei, quando fala de profetas, o que ele está falando? Ele está falando do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, ele era uma sombra para o que havia de vir, que era o Novo Testamento. E mesmo Jesus trazendo esta boa nova, porque o Evangelho é esta boa nova,
E tudo muda quando Jesus nasce, né? Aliás, já muda quando o anjo chega para Maria, né? Para a Virgem Maria, né? Para aquela mulher que era virgem, e fala: você será mãe do Messias. Descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, o que há de nascer de você será chamado de Emanuel, Deus conosco. Tudo começa a mudar ali. E quando Jesus nasce, que vai ali os pastores até ali aquela manjedoura, né? Até a manjedoura de Jesus, onde Jesus nasceu, porque Jesus não nasceu num palácio. Ele não nasceu num lugar repleto ali de ouro, de riqueza, mas ele vai, o seu pai ali adotivo, né, José e sua mãe Maria, vai até Belém, né, porque diz as profecias do Antigo Testamento que o Messias viria de Belém. Por que Belém? Porque Belém era a cidade de Davi, e diz a Bíblia que o Messias seria descendente de Davi, seria da linhagem de Davi, e tanto José quanto Maria era da linhagem de Davi. Jesus nasce ali naquela manjedoura, e vem ali os pastores e adoram, né? Aí tem alguns detalhes da Bíblia, por exemplo, em Mateus 2, diz que depois chegam os magos, e diz que Jesus já estava em casa. E a gente tem aquela ideia, né? Muito passada ali pelos presépios, né? Pela Igreja Católica, que dá a impressão que aconteceu tudo naquele momento. Chegou, Jesus nasceu, chegou os pastores, chegou os reis magos, chegou tudo junto, né? Os anjos do céu cantando, tudo junto. Só que não é assim. Está vendo como é importante o ensino? Porque se a gente não estuda, isso acaba entrando na nossa mente, né? Então, depois de algum tempo, Jesus está ali numa casa, não sei se alugada, por um tempo, e chega os reis magos e oferece ali incenso, ouro e mirra. Não diz que eram 3, mas diz para os magos, né? Mas tem aquela ideia de colocar 3 reis magos, né? E por aí vai. Só que tudo muda com Jesus. Porque quando Jesus ele recebe ali aos 30 anos, né? Ele recebe ali o batismo de João. E é interessante o batismo de João e Jesus. Porque quando Jesus chega até João Batista, né? João ou Batista, chega para ele e fala: você vem a mim? Eu que deveria ser batizado por ti. João sabia que Jesus não tinha pecado. Ele conhecia a missão e a obra de Jesus, aquele que viria na virtude de Elias, do profeta Elias, que é João Batista. Ele sabia quem era Jesus, que Jesus era o Messias. Então por que Jesus se batiza? Ele se batiza para mostrar o caminho. Glória a Deus. O batismo, para mim, quando eu me batizei, era para perdão dos meus pecados. Eu reconheço que eu sou um pecador e eu quero viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então eu desço ali no batistério e eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mas Jesus não. Mas ali ele estava mostrando que assim como eu morro no batismo, né, a minha velha natureza tem que morrer no batismo, Jesus estava mostrando: eu também vou morrer. Não pelos meus pecados, mas pelos pecados de todos vocês. Agora, se você conseguir imaginar a terra, porque Deus ele consegue ver a terra como um todo, né? E você vê todos os países, todas as nações, todos os continentes ali naquele globo. Jesus estava falando: eu vou morrer por todos vocês. E quando ele sai do batismo, quando nós saímos do batismo, nós saímos para uma nova vida. O que Jesus estava falando também no batismo? Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E Jesus é tentado no deserto, né? Nós vemos ali em Mateus capítulo 3, capítulo 4 também, que fala sobre a tentação. Porque logo que Jesus passa pelo batismo, ele é tentado pelo diabo. E o interessante que diz a Bíblia é que quem leva Jesus para ser tentado foi o próprio Espírito Santo. Por quê? Porque o primeiro Adão, lá em Gênesis, capítulo 2, 3, ele cedeu à tentação e pecou. E por causa do pecado, todos nós pecamos. Já falamos sobre isso. Não vou mais falar sobre isso, que você já sabe. Mas Jesus, ele venceu a tentação naqueles 40 dias
de uma forma sobrenatural, porque ele não cedeu à tentação. O segundo Adão, você consegue entender que Jesus é esse segundo Adão? Ele não pecou, ele venceu por nós. E se você pesquisar Jesus em todos os evangelhos, você não vai ver Jesus errando, você não vai ver Jesus pecando, você não vai ver Jesus falhando. E ele era 100% homem, 100% Deus. Então tudo que ele passou aqui nesta terra, ele passou como Deus. Você tem fome? Jesus teve fome. Você sente cansaço? Às vezes você está aqui nesta noite cansado. Jesus se cansou também, mas em nenhum momento ele errou, ele pecou. E o pecado, quando a gente cede o pecado, tem aquela válvula de escape, né? Você pecou, fez uma coisa errada, naquele pequeno momento ali, você fica ali eufórico, alegre naquele momento, mas depois veio o quê? Veio o arrependimento, né? Porque você errou, você falhou, você pecou, mas Jesus não. Em nenhum momento ele teve esse escape, porque ele foi até o final da sua vida, ele resistiu todas as coisas por mim e por você. Aí ele começa ali no seu primeiro grande sermão, que é o Sermão da Montanha. Diz que no versículo 1 do capítulo 5, que ele sobe num monte, né? E assentando-se. Olha que diferente dos dias de hoje, né? Porque os mestres, né, o grande mestre, o melhor mestre de todos, Jesus, ele não pregava em pé que nem nós, pastor Miguel. Ali com o microfone, falando, ele sentava. E ele ensinava as pessoas. E ele começa de uma forma, né, das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados pobres, bem-aventurados mansos, no capítulo 5, no versículo 5, bem-aventurados que têm fome, no versículo 6, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos, no versículo 8, bem-aventurados pacificadores, no versículo 9, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, alegrai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O que Jesus está falando? Que todos nós vamos sofrer perseguição. Quem já foi perseguido aqui? Levante a mão, seja sincero. Perseguido alguma vez na vida, né? Porque você é crente, porque tem alguma coisa na sua vida que incomoda. Levante a mão mais uma vez, que eu não vi direito. Toda a igreja, praticamente, que bênção, né? Então essa palavra está se cumprindo. Então o que eu posso falar para você? Alegrai-vos, exultai-vos, né? Mas depois Jesus ele fala que ele não veio para destruir a lei, mas ele veio para cumprir a lei e trazer uma lei melhor, uma nova aliança, na qual não estavam incluídos só os judeus, né? Porque os judeus ele tinha esse exclusivismo, né? Apesar de Deus já fala desde o início. Pastor, Deus fala para Abraão: olha, em ti, na tua descendência, em ti e na tua descendência, na tua parentela, na tua descendência, através da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Não era só judeu, mas com o tempo eles foram se isolando ali, criando aquele grupinho, só o judeu e os gentios. Você tem noção que você é um gentio, né? Gentil é todo aquele que não é judeu. Gentil, então você é um gentil. E Jesus, através do seu evangelho, ele vem, principalmente depois com seus discípulos, nós vamos ver lá em Atos, ele abraça todos os gentios, eu e você. Amém. Mas isso não quer dizer que a palavra de Deus é uma coisa fácil de se cumprir, né? Quando eu estava no primeiro amor, alguém me perguntava: como é que você está? Eu falava isso sempre: eu estou ótimo, melhor estrago. Porque eu estava naquele primeiro amor e para mim era até fácil, porque eu estava numa unção tão grande ali na presença de Deus que era fácil. Mas os anos vai passando, não vai? O cansaço chega, não vem? Às vezes vem a dúvida, né? A gente vai ler aquele evangelho ali, não vou lembrar agora onde é que está o capítulo aqui em Mateus, que o próprio João Batista, quando estava preso, ele manda os seus discípulos até Jesus e fala: você é aquele que nós estávamos aguardando ou devemos esperar outro? Em outras palavras, ele estava falando: Jesus, por que você não cumpre logo? Porque nem João Batista
naquele momento de tristeza, numa masmorra, passando frio, fome, tanta dificuldade, ele ficou na dúvida: será que esse é o Jesus que eu estava esperando? Preste atenção, esse Jesus me permitiu ser preso. Sofrer. Daqui a pouco você vai ver na passagem que ele é demolado, ele é decapitado, né? Esse Jesus, o meu Messias, permitiu que eu passasse por tudo isso. E Jesus manda seus discípulos falar: vai até João e fala assim: olha, está havendo cura, está havendo milagre, os coxos estão andando, os cegos estão vendo, os mortos estão ressuscitando, e a todos é pregado o Evangelho do Reino de Deus. Por quê? Lembra que a Bíblia fala que Jesus fala que João Batista era o Elias que havia de vir. E quem que era Elias? Era aquela pessoa que pregava com uma autoridade tão grande, que não tinha medo de nada, nem de ninguém. Mas quando batia o desânimo, pastor Miguel, quando batia o desânimo, ele desejava a morte, ele queria parar, ele ficava na caverna, né? Ele queria. João Batista também era dessa forma, bateu o desânimo. E sabe o que é interessante? É que às vezes o desânimo bate. Já bateu o desânimo em você? Seja sincero, eu vou levantar a mão porque já bateu o desânimo. Já bateu o desânimo alguma vez? Tem gente que está assim, ó. Muitas vezes, né? Tem gente que está assim, ó, com as duas mãos. Por quê? Porque o desânimo vem, igreja. Por isso que é necessário nós pegarmos esta palavra em todo o tempo, fora de tempo, e nos alimentarmos desta palavra. E saber que este Evangelho ele tem que entrar no meu coração, ele tem que saltar destas páginas e vir até a minha vida, o meu coração. Glória a Deus. Eu não esqueci da palavra que eu li não, tá, igreja? Eu estou tentando trazer um panorama para vocês entenderem. Quando Jesus fala assim, ainda no Sermão da Montanha, que ele fala: olha, se a sua doutrina não exceder a dos fariseus, vocês não vão herdar o reino dos céus. Forte isso, né? Porque o fariseu, talvez hoje eu não vou conseguir falar muito, mas eu vou dar uma pincelada nas próximas. Eles tinham uma coisa chamada tradição oral. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. E nessa tradição oral, eles pegavam todo o Pentateuco, pastor, e eles pegavam aquelas partes da lei, por exemplo, não trabalhar no sábado. Eles pegavam só a parte da espiga, né? E estava lá na Bíblia, estava na lei. Olha, quando você for fazer a colheita das suas espigas, deixe um pouco para os pobres. Então, o que Jesus e os discípulos fizeram ali não foi roubo, estava na lei. Mas eles falavam assim: no sábado vocês não podem comer, vocês não podem pegar uma espiga, vocês não podem debulhar, tirar ali aquela pele, vocês não podem pegar os milhos ali e debulhar, vocês não podem fazer nada disso. Eles davam o dízimo até da hortelã. Vocês têm noção do que é isso? Você ir na feira, comprar uma hortelã e você pegar a 10ª parte, que dízimo é a 10ª parte, pegar a 10ª parte daquela hortelã e levar para o templo. Isso era um fariseu. E essa tradição oral, por que era oral? Porque era falada, não era escrita. Escrita, depois eles começaram a escrever lá para o ano 50 da nossa era, até o ano 300, 400. Eles pegaram várias, não sei se midrash, não sei se vou falar certo, mas eles fizeram uma compilação chamada Talmud, pastor. Aí tinha o Talmud de Jerusalém, tinha o Talmud babilônico, daqueles judeus que moravam lá na Babilônia. Eles começaram a escrever essas tradições desses rabinos mais importantes, dessas escolas mais importantes, e eles pegavam a lei e eles destrinchavam a lei de tal forma que era um fardo muito grande para as pessoas usar. Mas eles se sentiam muito importantes. Eles iam na praça e eles oravam em voz alta, né? Para que as pessoas vissem eles orando.
E quando as pessoas veem o fariseu orando, eu vou falar muito de fariseu aqui, porque a gente pensa em fariseu como hipócrita. Eu vou falar sobre hipocrisia também, tá? Fique tranquilo. Mas eles oravam e as pessoas ficavam, nossa, que mestre, né? Estão orando tão bem ali na praça. Quando eles vinham trazer a oferta na casa do Senhor, era uma festa. Todo mundo olhando o fariseu, trazendo ali o dízimo da sua hortelã, da sua horta, o seu dinheiro e trazendo até o altar. Mas é questão de mostrar. O irmão já pegou a essência. E Jesus fala, se vocês não excederem a doutrina dos fariseus, vamos falar sobre os saduceus também, podemos falar sobre os essênios, podemos falar sobre os herodianos, mas é muita coisa. Fica calmo. E eu também, né? Eu quero soltar tudo. Fica calmo também, não precisa ficar com pressa. E Jesus fala, vocês têm que exceder, por quê? Porque a doutrina dos fariseus é no exterior. Imagina uma pessoa que você olha e é crente, da cabeça aos pés, né? Sapato bem polidinho, a roupa bem passadinha, aquele terno, gravata, a Bíblia Scofield, bonito, né? Aquela Bíblia Scofield ali debaixo do braço, né? Todo pomposo, indo para a igreja, indo para a sinagoga, e as pessoas ficavam admiradas com aquilo. Só que tem uma passagem que Jesus olhava para esses fariseus e falava, vocês são sepulcros caiados. São sepulcros bonitos, ali bem trabalhado na pedra, mas dentro há morte. E a nossa doutrina, ela tem que exceder a dos fariseus, por quê? Porque eu tenho que tirar. É lógico, se for uma coisa natural, a sua aparência de crente é natural, não está sendo forçado, mas tem que vir de dentro, porque a transformação do Evangelho na minha e na sua vida não é exterior, não é eu deixar o cabelo, a mulher, no caso, o cabelo crescer, a saia até a canela, né? Não, é de dentro para fora. Não é o homem ter aquele palavreado de crente, eu sou crente, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas dentro do coração, a mente pensa coisas ruins, e como nós lemos aqui, agora você consegue entender? A transformação tem que vir de dentro. Aleluia! Porque quando a transformação ela vem de dentro, eu posso te dar uma notícia boa. Você pensa aqui que eu sou um pouquinho tacajado, né? Sabe esse desânimo que você falou que tem, eu tenho? Sabe por que você está aqui hoje? É porque você está tentando, você está se esforçando para chegar quando Jesus diz para nós sermos perfeitos, como o nosso Pai do céu é perfeito. Olha que tremendo que Jesus fala. Vamos conseguir ser perfeitos? Provavelmente não. Mas eu tenho que ser o mais parecido com Cristo possível. Então, quando Jesus fala aqui no versículo 21, quando fala que não matarás, porque qualquer que matar será réu de juízo, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão. Você acha que na igreja tem pessoa que olha para o outro? Não, faz assim. Ou falso, né? Que é pior ainda, né? Tudo bem. Mas aqui, ó, depois eu vou olhar. Só quase com a unha aqui, né? Ó. Quiser que seu pé. Você acha que não existe isso na igreja? Esse sentimento tem no ser humano? Tem. Somos pecadores? Somos. Somos pecadores ao extremo? Às vezes somos. Mas é pegar essa palavra que você acabou de ler e transformar o teu coração e a tua mente. Glória a Deus. Glória a Deus. Já disse isso aqui uma vez, os homens. Chega na rua aquela mulher, falar bonita, né? Mas andando com aquelas roupas super sensual. Aí vai o crente. Ninguém está vendo, o pastor que está aqui, não tem irmão, olha dos pés à cabeça. E o webcam?
Você acha que esse homem já adulterou com essa mulher? Já. Já. Porque é isso que Jesus está trazendo no sentido desta palavra. Porque para o judeu, para o fariseu, quando o ato era consumado. Eu quero matar uma pessoa, eu vou lá e mato aquela pessoa, então eu consumei. Mas se eu tiver só com a vontade de matar aquela pessoa, não pequei, estou imune. Aí Jesus, ele traz a nova aliança, ali no Novo Testamento, as boas novas, dizendo que não, se você só ter o desejo no teu coração, se você se encolerizar contra o seu irmão, brigar, querer esbravejar, querer bater no seu irmão, você já está matando. É como se fosse um crime de assassinato. É forte isso. Foi eu que disse isso? Foi Jesus. Aí, irmão, você pode ficar bravo comigo. Você não pode querer me bater. E se você querer me bater, você está fazendo justamente o contrário. Se você chamar o seu irmão de raca, essa palavra raca, aqui, deixa eu ver se eu acho aqui na minha Bíblia, talvez aí na sua, aqui tem uma letra, né? Uma letrinha A, talvez na sua também tem no rodapé, está explicando. Mas raca é você querer chamar uma pessoa de sem valor, uma pessoa que, como se fosse um louco, né? Uma pessoa desvairada. É você chegar para uma pessoa e falar: não, você é um louco, você não serve a palavra de Deus, não. Que a pessoa não presta, é isso, né, irmão? Você chegar e falar: você não presta, irmãos, você já está sendo condenado. Peça misericórdia até o fogo do inferno. Está aqui na Bíblia, versículo 23, o finalzinho. Não é isso que está na palavra? É forte, não é? É. Mas o que nós vamos aprender aqui no Novo Testamento, eu acho que falhou aqui, o que nós vamos aprender aqui no Novo Testamento é a gente trazer essas páginas que está na tua Bíblia, na minha Bíblia, trazer para dentro de nós e fazer com que no máximo a gente consiga cumprir, não ser apenas ouvinte. Porque ouvir a palavra é bom, não é? Mas praticar, meu irmão, é melhor ainda. Praticar a palavra do Senhor é muito melhor. Então, enquanto eu tiver essa oportunidade de trazer esses estudos, eu vou falar para os irmãos que nós vamos ter que nos esforçar para sermos cristãos verdadeiros. Porque eu não quero chegar naquele dia na presença de Jesus e Jesus olhar para mim e falar: olha, aparta-te de mim porque eu não vos conheço. Mas Jesus, no teu nome eu preguei, eu curei, eu expulsei demônios. As minhas obras, se eu não praticar aquilo que eu ensino, e para mim, lembra que eu te falei do pastor Ené, 100 vezes mais? Para mim é 100 vezes mais do outro